Eu tenho certeza que se você acompanha o canal, você já ouviu falando a seguinte frase: se o anime de Beyblade ele fosse anime de história, ele seria muito melhor. Mas bem, será que isso é um fato? Será que isso é apenas uma teoria pessoal minha? Pois bem, é sobre isso que hoje a gente vai ver. Então, se aproxime na cadeira que você que está assistindo é meu convidado, minha convidada, e bora entender um pouco mais essa história. Senhores, quando nós falamos a respeito de Beyblade ser um anime de história, eu não tô falando ser um anime que vai ser um storytelling, né? Que é aquela modalidade que conta uma história. Não, eu tô falando ser um anime de história do seguinte quesito: você ter uma longevidade no anime, você ter ali uma questão de mais episódios, você ter histórias mais trabalhadas. Beyblade é um dos animes que eu mais assisti. Bem, eu tenho que reassistir muitos episódios várias vezes para poder trazer os vídeos aqui para vocês. E se tem uma coisa que eu tenho propriedade para poder falar é que Beyblade é um dos animes mais mal adaptados da versão do mangá para a versão audiovisual, que no caso seria o próprio desenho. André, mas o que você tá falando? Você tá tirando do seu cu, você tá tirando para você poder falar vídeo. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que assiste mais de uma vez com um olhar crítico sabe muito bem que é um fato. A questão, senhores, é que eu prefiro acreditar que se dependesse exclusivamente do Takafumi para poder fazer o anime, talvez nós teríamos um anime um pouco mais completo. Só que a gente se esquece de um detalhe muito crucial: não dependia somente dele. Produção de um anime do tamanho de Beyblade, da imponência de Beyblade, requer um investimento financeiro muito alto. E é nessa hora que aparece quem? A Hasbro e a Takara Tomy como, digamos que as sócias majoritárias do projeto. E junto com elas vem uma cambada de acionistas que querem opinar, que querem colocar detalhes, que querem tirar personagens e bom, isso daí vocês já estão carecas de saber como que acontece. A questão, senhores, é que Beyblade, ele sempre ali trouxe uma narrativa pra gente muito resumida, desde a versão do mangá até mesmo a versão do anime. E aí você se pergunta, por quê? E aí que eu te respondo, eu também não sei. A questão é que desde o mangá, Beyblade ele teve uma história muito, digamos que suprimida, mas até é compreensível, porque a produção de um mangá, ela é muito mais difícil que a produção do audiovisual. Só que o que poderia ter sido feito para melhorar? O que poderia ter sido feito para poder expandir o universo de Metal Fight? Exatamente uma adaptação no audiovisual que seria o anime de uma forma muito mais consciente. O grande ponto nessa história toda é que a saga de Metal Fight, ela foi uma saga, digamos assim, que fugiu muito do que era a ideia principal. E aí você se pergunta, André, por quê? E eu te coloco isso de um ponto muito simples. A questão, senhores, é que a temporada de Metal Masters, ela foi uma temporada que trouxe muita novidade. Só que aí que entra um detalhe dentro dessa novidade. A saga de Metal Masters, ela trouxe ali muita coisa que não existia, ou seja, consequentemente, os fillers. E aí você se pergunta, por quê? E eu te respondo de uma outra forma, para poder justificar os produtos lançados. Por exemplo, o próprio Nile e o Vulcan Eurozeus era ali para poder justificar o Beyblade que eles iam lançar nos jogos, porque para quem não sabe, existe um jogo de Beyblade de Nintendo DS que ele vem com o Beyblade incluso, e exatamente esse é o Vulcan Eurozeus. Só que possui outro Blader e outro Beyblade que também é do universo dos jogos que só existe dentro daquele jogo, não existe no mangá, não existe minimamente ali uma menção no anime. E é uma coisa curiosa, porque o Agito, né, do Beyblade Metal Master de Nintendo DS, o mesmo que possui o Ancient Rex, ele é um Blader muito forte. Um Blader que eu coloco numa lista que ele poderia vencer o Ryuga, entendeu? De tão forte, de tão imponente que ele é. Mas foi um Blader e um Beyblade que só foi colocado como canon, né, que é canônico, mas exclusivo dos jogos. Sendo que o Nile e o Vulcan Eurozeus, até mesmo como o pessoal lá do filme, que eu acabei esquecendo o nome de todo mundo porque eu assisti só uma vez, é colocado também dentro do canon, né, no caso um filme. E é muito bizarro de você ver isso, porque você fica pensativo, tá, se teve até mesmo personagens dos jogos que ganharam um filme, por que que o Agito não foi trabalhado? Não precisaria dentro da storyline principal, mas um filme canônico que, por exemplo, eles vão enfrentar um dos Beyblades mais poderosos, um dos Beyblades que pode rivalizar com Mitchell ali Drago. Cara, isso seria sensacional. Só que a gente não teve. E mais uma vez, por que que isso acontece? Lembra que eu falei dos investidores, que eu sempre falo dos engravatados? Pois então, graças a esse pessoal que entrou com dinheiro, eles acharam que podiam mandar em tudo. Então imagina o seguinte, os investidores da Takara Tomy, os investidores da Hasbro e principalmente os investidores através do Takafumi, quiseram ali colocar cada um a sua versão dentro do anime de Beyblade. E foi exatamente isso que transformou a experiência da história, quando você olha com um olhar um pouco crítico, uma experiência
consciência muito negativa. André, isso não faz sentido algum. Faz sentido quando você se dá a consciência de que tinha muito detalhe que podia melhorar, muitas histórias que poderiam ter sido mais expandidas, até mesmo histórias dentro do mangá que poderiam ter sido implementadas. No vídeo que eu falo sobre o Hyuga e o Ryuto, tem dois temas lá que eu acho muito interessante que poderia ter virado canônico dentro do anime. O Hyuga treinando com o Ryuto, né, o Hyuga basicamente ensinando o Ryuto a controlar melhor o Omega Dragones e posteriormente ali o Ryuto ele falando que ele fazia parte de um clã dragão e é exatamente esse motivo canônico que o Hyuga e o Ryuto eles são tão parecidos. E quando você reflete sobre isso, que você dá aquela parada e fala, opa, isso que o moço tá falando, isso que fulano de tal tá falando tem razão. Você começa a olhar pro anime de uma outra forma, você começa a ver o anime de Beyblade de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, uma forma um pouco mais crítica e você vê que poderia ter melhorado demais. E exatamente essas decisões que levaram a uma carência de conteúdo. E essa carência de conteúdo levou um canal como o meu surgir, que trata a Beyblade ali de uma forma um pouco mais, digamos assim, vamos colocar um monte de teoria para poder preencher os buracos, porque, bem, é sobre isso que a maior parte dos vídeos aqui do canal é. Claro, tirando os vídeos ali de mitologia, blá blá blá, isso aí que vocês estão careca de saber, mas a maior parte ali é colocando preenchimento dentro dessas lacunas, o que eu não gosto muito de fazer, por incrível que pareça, por mais que a comunidade goste, mas muitas histórias, elas acabam, digamos, se resumindo a puramente teoria. Aí uma teoria conecta a outra, que conecta a outra, e é meio que a gente vai criando um universo paralelo de Beyblade. E você pensa, tá, mas por que o anime de história, ele seria muito melhor? Lembra que eu falei no começo do vídeo referente a essa questão de ter uma história melhor explicada e tudo mais? Isso não é somente para poder agradar os fãs, isso também é para inserir novos personagens. Como eu falei, pega toda a história do mangá e tenta converter ela junto com a história do anime numa história única, numa linha do tempo única. Você vai ver que teria que ter mais episódios, você vai ver que tinha muitos personagens que poderiam ser melhores explorados. A história da Nébula Sombria, a história da equipe HD, a história do próprio Raid, a história de tudo poderia ter sido melhor. E aí você se pergunta, tá André, mas tinha necessidade? Poderia? Velho, se você unificar tudo que é canônico de Beyblade numa storyline principal, você vai ver que Beyblade ele poderia ter sido muito maior do que Bakugan foi. E quando eu falo Beyblade, eu tô falando da saga Metal Fight exclusivamente. Mas claro, galera, se você discorda da minha opinião ou você também quer acrescentar algo, o campo dos comentários tá livre para você poder comentar. Apenas peço que você mantenha o respeito e também ali que você coloque as suas ideias para jogo. Senhores, quero agradecer imensamente a todo mundo que ficou até o final. Se você é novo e caiu aqui no canal de paraquedas, aproveita e se inscreve, deixa o seu like e também se você tá pelo celular, arrasta pro lado ali no campo dos comentários e hype o vídeo. Senhores, o hype ajuda demais o canal a crescer e o YouTube te dá pontos de hype de graça. Você não precisa estar gastando, você não precisa investir seu dinheiro no ponto de hype. E se você também quer ajudar o canal, cara, com alguma quantia, você também pode comprar os pontos de hype ou você pode virar membro. Rapaziada, de vez em quando eu tô fazendo algumas livezinhas lá na Kik, o link vai estar aqui na descrição pra você acompanhar. E lá também tem o Live Pix, que o dinheiro cai mais rápido na minha conta, tem menos taxas e você também consegue fortalecer o projeto. Ainda tô com um projetinho de começar a assistir Beyblade lá, mas isso vai depender exclusivamente de cada um de vocês. Pois bem, galera, vídeo chegou no final. Mais uma vez sou grato a todos vocês. Fiquem bem e fui!